Muito bem, nós acabamos de definir a nossa geometria e eu preciso começar a discutir um pouquinho melhor com vocês sobre discretização, que é a malha. Malha é um dos erros muito comuns em processos que envolvem estudos de CFD. Você precisa garantir que a sua malha é fina o suficiente para conseguir capturar os efeitos daquele problema. Então, entender um pouquinho melhor a condição de malha vai te ajudar a montar uma boa simulação. Para a gente seguir para o processo de construção de malha, eu vou dar um duplo clique em Mesh. Bom, esse aqui é o nosso domínio computacional e a gente vai ter que colocar algumas condições para a construção dessa malha. Eu sugiro a gente sempre começar gerando a malha padrão da ferramenta que ele faz usando as dimensões máximas e mínimas. Então, para criar essa discretização padrão, eu vou clicar com o botão direito em Mesh e depois Generate Mesh. Muitos de vocês têm perdido a condição da proporção das janelas da tela, tá? Se isso por acaso acontecer com vocês, nesse módulo, tem no Home, tem a última opção para você resetar o layout das suas janelas, tá? Isso acontece, eventualmente você tem algum tiquezinho, clicou em algum lugar errado, e isso pode te atrapalhar. Muito bem, a discretização que ele propõe para a gente, ela jamais pode ser usada por um problema que envolve a determinação de esforços aerodinâmicos. Isso porque, numa condição de esforço aerodinâmico, eu preciso capturar muito bem, mas muito bem mesmo, a região de camada limite. E qual que é o problema que o CFX tem? Não é um problema, mas sim a forma de cálculo. Ele determina a velocidade nos vértices. Se eu estiver usando esse escoamento com essa malha, ele vai calcular a velocidade nos vértices. E a distância entre esses pontos é muito grande, ela é inúmeras vezes certamente maior do que a espessura da camada limite. Então nós sabemos que, como o carro está parado e eu estou soprando ar sobre o carro, a velocidade desses pontos que seriam os da superfície do carro, essa velocidade vai ser igual a zero. Agora, nota, eu só vou conhecer o valor da velocidade numa região muito distante, um ponto muito distante da superfície. Isso faz com que eu erre violentamente a região de camada limite. Para quem não lembra mais o que seria um perfil de velocidades, né, eu vou projetar um aqui para a gente, só um segundinho. Então, lembrando um pouquinho do escoamento sobre placa plana, a região de camada limite, onde a gente tem os efeitos viscosos, que basicamente são eles que vão ser os responsáveis por, obviamente, ter uma parcela que é devido ao campo de pressão e uma outra parcela que é devido ao efeito da tensão de cisalhamento. Mas quando eu penso na parcela efetiva da tensão de cisalhamento, capturar adequadamente o efeito da camada limite é muito importante para você ter um bom resultado. Então, quando a gente usa pontos na malha muito distantes, por exemplo, um ponto seria aqui e outro aqui, a ferramenta não tem como determinar uma curva. Então, se ele for construir esse perfil de velocidades, esse negócio, se tem um ponto aqui e outro aqui, é como se eu estivesse fazendo esse tipo de perfil de velocidades para essa região. Isso é fisicamente inválido. E é um tanto quanto óbvio e esperado que você vai errar a tensão de cisalhamento e, consecutivamente, arrasto ou forças que são derivadas de uma condição que estão relacionadas com tensão de cisalhamento. Então, nota, jovens, né? Mais ainda isso vai ser mais acentuado e pior se a gente estiver pensando numa condição de escoamento turbulento, que é o caso da aula de hoje. Então, o que eu preciso ter é pontos bem próximos da superfície do elemento para que eu consiga fazer uma espécie de curva e assim pegar direitinho os efeitos da minha tensão de cisalhamento. Então eu vou precisar de pontos bem próximos da superfície, senão eu não capturo adequadamente o efeito da tensão de cisalhamento. Tá legal? Quando eu olho para essa discretização aqui, eu tenho absoluta certeza que esses elementos são muito grandes próximos da superfície. Então, de alguma forma, eu tenho que trocar eles. E existe um artifício exclusivo para a ferramenta de CFD, que é chamado de inflation, que ele vai criar
prismas ou geometrias prismáticas perpendiculares à superfície de uma maneira mais organizada, porque a malha que a gente tem aqui é uma malha tetraédrica e ela não é muito boa para pegar efeito na região de superfície ou para capturar a camada limite. Então, essa ferramenta ou esse artifício é chamado de inflation e isso vai tentar resolver o problema de capturar adequadamente o perfil de velocidades perto das paredes. Então, como é que eu vou fazer para adicionar esse elemento? Vou clicar com o botão direito em Mesh, vou ir em Insert e depois eu vou pegar a opção que é o Inflation. Eu posso ficar discutindo muito tempo sobre isso e você só vai entender depois que eu mostrar o que significa, porque fica um pouco mais fácil de discutir. Então, quem eu estou estudando é a carroceria. Então, logo, eu vou aplicar essa camada de elementos prismáticos na carroceria. Então, ele vai perguntar para você, qual é a geometria? A geometria é tudo. Quais são os elementos que poderiam receber supostamente o inflation? Apply. E o boundary é a superfície que você quer aplicar essa camada de elementos prismáticos para capturar o efeito da camada limite. Então, vou clicar no No Selection do boundary e vou pegar as superfícies que me interessam para que ele use uma malha mais regular. Então, por exemplo, essa. Todas essas que eu marquei que correspondem com a geometria da superfície do carro, eu gostaria que para a região do escoamento tivesse uma malha mais comportada. O que ele vai fazer é pegar o triângulo e fazer várias extrusões do triângulo sobre a superfície e gerar uma malha mais comportada, mas isso fica mais fácil visualizando. Então, eu criei a minha condição de contorno, minha condição de elemento prismático, vou dar um apply aqui, ele vai marcar 11 faces, que é o que eu tenho da geometria do carrinho que eu gerei. O Smooth Transition é para ele não fazer nenhuma uma condição de algo muito abrupto entre o maior e o menor elemento, tá? E aqui o número de layers é quantos prismas ele vai tentar colocar perpendicular à parede que você marcou. Então, se tiver 5, ele vai tentar colocar 5 camadas. Eventualmente, dependendo da geometria que você tem, ele não consegue fazer isso. Mas, nesse caso, eu vou deixar 5 e depois eu aumento para a gente ver o que acontece. Então, por exemplo, eu vou gerar a malha. Botão direito em Mesh, depois Generate Mesh. Olha o que ele fez, né? Perto da superfície da que eu marquei, do carro, ele está usando essa camada de elementos prismáticos. Né? Você fala, mas como assim elemento prismático? O que é isso, né? Ele fez uma série de extrusões nos triângulos. Então, eu vou cortar aqui para vocês terem ideia do que eu estou tentando dizer. Não precisa fazer no de vocês aí, tá? Ó, se você olhar o corte, o que eu tenho aqui é que nas superfícies que eu marquei, perpendicular a elas, ele colocou esse elemento mais comportado. E isso vai me ajudar a capturar adequadamente o efeito da camada limite. Se eu contar aqui, vocês podem contar que existem 5 camadas, que é aquele maximum layers que eu pedi. Se você voltar em Inflation, que está aqui no menu de Inflation, cuidado que se você tentou fazer o corte, ele não vai colocar de novo o elemento aqui embaixo, tá? Então eu cliquei em Inflation, vou voltar lá no Detalhes, e aqui, se eu mudar o Maximum Layers de 5 para 10, né? E gerar a malha de novo, obviamente, botão direito em Mesh e Generate Mesh, ele vai tentar colocar 10 camadinhas perpendiculares à superfície. Tá? Cuidado porque, eventualmente, isso pode gerar algum tipo de instabilidade. Né? Você não pode usar muitas camadas perpendiculares. Isso no CFX, eventualmente, costuma dar problema. É um problema da ferramenta. Muito bem. E só isso? Não, nem a pau, né? Por quê? As regiões que eu estou estudando, eu tenho que ter uma malha melhor, mas mesmo uma malha global, ela precisa ser um pouco melhor. Então eu vou alterar de novo aquele meu Element Size. Ah, professor, minhas unidades não estão em milímetros. Muda aqui, ó, Units para milímetros, tá? Então vamos trabalhar com uma aresta máxima de uns 300 milímetros aí. Só para melhorar um pouquinho a malha, porque ele está indo até quase 1 metro de aresta. 1 metro é muita coisa. Então eu vou mudar o default aqui para 300. E vou me livrar também do corte que eu fiz porque ele está me atrapalhando.
E agora eu vou gerar a malha de novo. Botão direito em Mesh e Generate Mesh. Olha aqui, ó, que bonitinho, né? Ó, uma malha um pouco mais regular. Eu estou tentando pegar o efeito da camada limite. E o número de elementos que a gente vai ter no dia de hoje está da ordem de 88 mil elementos. Relativamente perto do razoável para começar, mas ainda tem um problema. Quando eu olho para essa malha, eu ainda acho, pessoalmente, isso aqui é um chute, tá? Que as superfícies do veículo que eu quero calcular de verdade tem elementos muito grandes. E isso vai resultar em um erro no cálculo do arrasto. Então eu gostaria de ter elementos melhores só ali. Não em todo. Tudo seria exageradamente complicado do ponto de vista de capacidade computacional. Agora, sobre o carro eu gostaria de ter uma malha melhor. Dá para fazer isso? Claro, é um controle local. Para criar esse controle local, botão direito em Mesh, Insert, Sizing. Então eu vou dar um tamanho especial nas regiões de interesse. Cliquei em Sizing. Aí ele pergunta qual é a geometria. Bom, aqui, dependendo do que você tiver marcado, na ferramenta de seleção ele vai usar uma coisa. Então, por exemplo, eu posso ter um vértice, melhorar a malha num vértice, numa aresta, que seria uma linha inteira, numa superfície ou em todo o volume. Em todo o volume eu não quero, eu quero nas superfícies que são o meu carrinho, tá? Então vou clicar aqui em superfície e vou fazer de novo, com o Ctrl marcado, vou pegar cada uma dessas superfícies que compõem a geometria do meu carro. E essa malha, nessa superfície, eu quero melhorar. Cliquei o Inflation e ainda quero uma malha melhor. Tá? Vou dar Apply aqui. O tipo de utilização que eu vou fazer aqui para tamanho, para modificação, é o tamanho do elemento. Então eu vou mexer no tamanho das arestas dos elementos da superfície. Nota que quanto menor for o tamanho de aresta, mais volumes ele coloca. Vamos tentar colocar algo em torno de 75 milímetros. E eu vou gerar a malha para ver quantos elementos está dando. Botão direito em Mesh, depois Generate Mesh. Olha que bonito, né? Ó, perto da superfície do carro, que é a região que eu estou interessado em estudar. Olha que interessante, né? Na região onde eu estou interessado em estudar, ele está usando uma malha bem mais refinada do que em todo o restante. Isso é interessante, por quê? Você só está melhorando a malha onde de verdade você precisa. Se eu estivesse estudando de verdade esse carro, eu ainda colocaria o Inflation no chão também, porque o efeito solo é usualmente importante. E normalmente o carro não está grudado no chão, que é o caso do meu exemplo. Ele teria as rodas num processo de rotação, que daria para atribuir também, o chão supostamente em movimento, porque você parou o carro, e além disso teria um efeito entre o fundo do carro e o chão. Então ali seriam regiões importantes de ter o Inflation, que nesse modelo não vão ter, tá bom? Então coloquei os controles locais, mínimos necessários, e eu posso seguir para a próxima etapa, que é condição de contorno. Nos vemos no próximo vídeo e that's all folks por enquanto. Eu vou fechar esse módulo e vou começar a abrir o módulo que é o Setup.